Olá! Se você está comigo aqui agora, se você está vendo esse vídeo, é porque você tomou uma decisão na sua vida. A decisão de olhar para a sua prosperidade sistêmica é um ato de coragem e de muita determinação, porque a gente tem que ter consciência que pode ter sido assim sempre, mas que não precisa ser assim para sempre. Isso acaba comigo. Se você está determinada, se você está determinado agora a dizer que isso acaba aqui comigo, então esse é o seu lugar. Você pode ocupar um outro lugar no seu sistema, sabia disso? Talvez a nível consciente fique claro, mas a nível inconsciente a gente continua repetindo padrões tóxicos, padrões limitantes, padrões que nos mantêm numa situação desgastante de escassez, de falta e de não merecimento. A prosperidade como posição no sistema, a reorganização da linhagem da abundância. A leitura do seu campo financeiro pode estar aqui, ó, nesses cristais, trazendo um novo movimento para você, um novo olhar na sua vida sobre quem você é e que lugar você ocupa no seu sistema. São quebras de paradigmas, porque se dinheiro fosse só técnica, todos seríamos ricos, não é? Prosperidade não é estratégia, é posicionamento. E sistema desorganizado bloqueia o fluxo. A prosperidade não é dinheiro. Dinheiro é consequência. Prosperidade é o fluxo da vida e o fluxo depende do pertencimento. Dinheiro não entra onde não há pertencimento no sistema. A base sistêmica da prosperidade está no pai. Vocês já devem ter ouvido falar disso muito. O pai representa a direção, a ação e o dinheiro. A rejeição ao seu pai traz o bloqueio financeiro. A desconexão gera estagnação e a aceitação gera fluxo. Os bloqueios sistêmicos existem por uma programação de escassez, por um fluxo reprimido, pela culpa por prosperar, pelo medo da expansão, a consciência de falta, a autossabotagem. Tudo isso nos leva para um poço sem fundo, onde a gente faz e nunca prospera. E é por isso que a gente tem que começar, pelo menos começar a olhar para isso com mais atenção. Que lugar eu ocupo no meu sistema? Será que eu não estou olhando para os excluídos? Para os antepassados que não foram reconhecidos? Será que realmente eu pertenço a esse sistema? Eu sinto que eu pertenço? Ou existe alguma situação onde o meu nascimento não foi bem recebido? E isso não é um julgamento, não existem culpas, porque estamos lidando com seres humanos. Antes de olhar para um pai e para uma mãe, perceba que eles também foram crianças, adolescentes, e talvez nunca conseguiram chegar à postura de adultos. Como é que você acessa a sua prosperidade, então? De que maneira eu posso acessar a essência da vida, o dinheiro, a matéria, estar vivo num corpo, se eu não pertenço a esse sistema, de fato? E quais são essas lealdades inconscientes? Passamos a ser fiéis, leais à dor da família, repetimos dificuldades financeiras, carregamos fracassos familiares, olhamos para os mesmos medos. Mesmo que você tenha feito tudo diferente, você acaba chegando no mesmo lugar em que eles estavam, os nossos. Se a minha família sofreu, eu também devo sofrer.
Dinheiro é difícil, ser rico é perigoso, não posso ser maior do que a minha família, ganhar dinheiro é arriscado, a culpa por prosperar. Será que se eu crescer eu abandono a minha família? Se eu ganhar mais eu estou traindo alguém? O conflito entre o amor e o dinheiro estão bloqueando a minha prosperidade financeira? Qual é o bloqueio invisível que você carrega? Tentou pensar nisso? Parou alguma vez para pensar nisso? Se você ainda não parou para pensar nisso, olhe para o fluxo reprimido. Ganha dinheiro, mas perde tudo. Não consegue cobrar, trava diante das oportunidades, cresce e depois recua. Olha as autossabotagens aí. Faça agora uma leitura do seu campo financeiro. Existe um bloqueio financeiro ativo? Existe algum padrão herdado limitante? Existe, de fato, uma autossabotagem na prosperidade que você possa reconhecer? E o seu fluxo financeiro está reprimido? E o que os cristais têm a ver com isso? Os cristais, eles amplificam a intenção. Olha para isso. Isso é energia da terra. Isso aqui tem ar, tem água guardada de muitos anos, tem luz, tem uma força intensa manifestada dentro, ao redor, em esses cristais, e eles podem revelar padrões inconscientes, inclusive tudo que é da terra, vegetal, animal e mineral, tudo que vem da terra é sagrado, tudo tem energia. Os astros, o que está além, tudo tem uma força. Por que a gente não vai olhar para isso como uma energia de cura? Veja, isso é uma ametista, isso é um citrino. Eles nasceram da mesma mãe, mas um ficou com essa coloração e a outra com essa. Qual que é a diferença se eles vieram da mesma essência? Os cristais amplificam a intenção e revelam padrões do campo. Eu quero agora que você olhe para essas energias. Olha para essa obsidiana. Ela tem um brilho, uma força especial. Quero que você olhe para esse quartzo verde. Olha para esse citrino. E para essa ametista. E eu quero que você coloque a mão no seu coração e reflita sobre qual cristal te representa nesse momento. O que você sente? A obsidiana, o quartzo verde, o citrino e a ametista. Aqui. Reflita agora sobre o que bloqueia o seu dinheiro. Pense nisso. Você já escolheu o seu cristal, logo mais você vai ter a sua resposta. Mas agora, reflita sobre o que bloqueia o seu dinheiro. Qual padrão familiar você está repetindo? Pensa nisso. Coloca a mão no seu coração. Expande a sua mente além do momento presente. Reflita sobre quem não prosperou na sua família. E o mais profundo,
eu vou até falar em primeira pessoa. O que eu preciso parar de carregar? Tá pesado, né? Pensa nisso. E agora, vamos começar a fazer alguns comandos. Eu vou usar a placa radiônica, vou usar o pêndulo, mas eu quero que você sinta isso dentro de você. Veja como isso acontece e sinta a força do cristal, da pedra, desse mineral que você escolheu se manifestando na sua vida. O que acontece? Como você enxerga ele? Vamos lá. Eu libero bloqueios financeiros herdados. Eu libero culpa e medo. Eu reorganizo a minha linha da prosperidade. Inspira, solta. Eu autorizo o fluxo e a expansão. Sinta isso dentro de você. Sinta essa energia sendo movimentada. Quem vem à sua mente? Que pessoa, que olhares você recebe? Como esses olhares chegam até você quando você faz esse movimento? Eu vou falar de novo. Vamos refletir. Eu não ia repetir, mas eu senti que eu tenho que repetir esses comandos. Observa o que aparece na sua frente, dentro de você. Deixa movimentar. Libero bloqueios financeiros herdados. Libero culpa e medo. Reorganizo a minha linha da prosperidade. Autorizo o fluxo e a expansão. Vamos lá. O campo sempre continua atuando depois da sessão. Emoções podem surgir, mudanças internas se iniciam e oportunidades começam a aparecer. Mas é importante que você deixe movimentar e traga essas conclusões de impacto para dentro de você. Prosperidade não é fazer mais. É parar de carregar o que te bloqueia. Quando o sistema se organiza, o dinheiro flui. Então, se você escolheu a obsidiana, você está repetindo algum padrão de um ancestral excluído no seu sistema. Olhe para isso, tá? Reflita quem pode ser esse excluído, se ele veio da linhagem paterna, materna, como é que você identifica esse ancestral e se isso não trouxer nenhuma resposta para você, simplesmente mantenha-se em estado de conexão com a sua cura, ok? Você não precisa trazer aqui nenhum movimento racional. Aqui, com o quartzo verde, você tem, se você escolheu o quartzo verde, é a sua linhagem materna, tá? Que tá se refletindo aqui. Talvez até mesmo a sua mãe, ok? Esse é o quartzo que eu escolhi, que o pêndulo, na verdade, escolheu para representar a sua mãe. Se você escolheu o citrino, é a sua linhagem paterna, tá? Então, reflita sobre esse lado do seu sistema. E se você escolheu a ametista, é a sua criança interior. São questões aí de uma criança ferida que a gente precisa, ou talvez simplesmente a gente possa permitir que essa criança se expresse, tá? Para você. Nós sabemos que a escassez tem um vínculo direto com a não aceitação do pai, mas às vezes isso pode ser uma lealdade à sua mãe, por algo que ela passou. Às vezes pode vir de algum excluído que não foi reconhecido pelo pai.
no seu sistema. Ou houve uma troca de informação, um ocultamento, ocultaram a verdadeira paternidade dessa criança, ou essa pessoa foi dada em adoção por um nascimento não reconhecido, né, na família, não tem outra palavra. Então, você vai agora pensar sobre isso, refletir sobre isso e trazer novamente esse movimento para você, que ficou gravado aí se você quiser, tá bom? Por enquanto é isso. Tem mais vindo por aí essa semana, vai ser uma semana intensa, de muito movimento, então se prepara, você é muito corajosa, você é muito corajoso por estar aqui agora. Posso garantir que não é fácil, mas é libertador. Gente, essa é a placa que eu vou estar usando com vocês, tá? Não é uma mesa radiônica diretamente, é uma placa de energia onde a gente vai ter comandos e vai ter os 7 movimentos aqui durante essa semana, tá bom? É isso. Seguimos! Gratidão!